Quais os principais, as principais nomenclaturas que existem? Pentecostal, Então, batista? a gente tem, vamos dizer, historicamente, os grupos principais são os batistas, Que vem de João Batista? Não. Não? Ainda que eles queiram dizer que Porque eu tem. já li algo Não, mas parecido. não Da se. onde vem o nome? Eu vou já colocar Tá. aqui. Tem os batistas, os presbiterianos, os metodistas e congregacionais, são os grupos históricos mais assim que tem no Brasil, juntamente com luteranos, que são os chamados protestantes de imigração e os protestantes de missão. A partir de 1910 começa o movimento pentecostal no Brasil, com a congregação cristã e com as Assembleias de Deus. São missionários italo-americanos e suecos que deram início ao movimento. Uhum. Isso é o que a gente chama de pentecostalismo clássico. Depois houve, nos anos 60, um movimento de renovação de igrejas tradicionais, onde surgiram várias igrejas chamadas renovadas e avivadas. Surgiu um outro tipo de pentecostalismo mais voltado para a cura divina, Uhum. e libertação, onde você pode encaixar a Igreja Brasil para Cristo, a Igreja Deus é Amor, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Nova Vida e, finalmente, a partir de 1977, o neopentecostalismo, que são as diversas igrejas do perfil, por exemplo, da Igreja Universal, Igreja Internacional da Graça, Igreja da Plenitude do Trono de Deus, são igrejas com perfil diferente. E nesse meio, como a mesa ficou cheia de temperos, aí surgiram grupos menores que misturam um pouco de cada um. Então, um pouquinho mais de orégano, um pouco mais de pimenta, um pouco mais de mel, um pouco de sorvete, e vai surgindo uma infinidade. De um lado, esse denominacionalismo é um problema, porque dá uma impressão, puxa, eu estava em Portugal, né? Parece pouco que tempo. divide mais do que... Tem mais denominação do que crente, né? E aí eu conversei com um indivíduo europeu e ele me perguntou, pastor, por que esse Deus é um só, tem uma Bíblia só? Fizeram essa pergunta na Europa e no Japão. Por que tem tanta igreja assim? Então, de um lado, essa desunião e excesso de divisão, ela é um problema. Por outro lado, ela é uma coisa muito boa, porque assim, o essencial, que é a salvação em Cristo, a centralidade da palavra de Deus e as coisas muito básicas, isso é comum para todo mundo. Só que a gente tem diferenças de aspectos teológicos e doutrinários menores, né? Por exemplo, forma de governo, se enfatiza mais a soberania de Deus ou a liberdade humana, se a gente batiza com pouca água ou muita água, então são coisas menores. E a gente tem também um perfil de igreja que se adapta mais para uma realidade social A, B, C e D. Então, por exemplo, o que uma igreja presbiteriana faz, uma igreja neopentecostal nunca vai fazer. Tipo o quê? A igreja presbiteriana tem toda uma estrutura de ensino, uma estrutura de preocupação com teologia, tem toda uma organização denominacional específica. Por exemplo, tem a Universidade Mackenzie, por exemplo. Muito difícil um neopentecostal conseguir atingir de maneira adequada aquele grupo de pessoas. Agora, o que uma Assembleia de Deus faz, de botar os missionários lá, subindo no morro, nos lugares pesados, aquelas irmãs de oração, de uma igreja batista não vai fazer. Então, você tem uma igreja tipo que atinge o público jovem surfista e uma igreja que atinge que tem um ponto de contato maior com um grupo de pessoas. Nesse sentido, a gente não precisa ser igual, nem deve. A gente não precisa ter uniformidade, a gente tem que ter unidade e fraternidade. Então eu posso muito bem ser muito próximo e amar o meu irmão dizendo, olha, na minha reunião eu não preciso de tanto barulho assim. Na minha reunião eu quero que tenha mais isso e menos. Não tem problema, cada um pode fazer do seu jeito. Agora, o que acontece? As igrejas batistas, elas têm, digamos assim, um início delas no ambiente europeu de movimento anabatista, que foram movimentos que surgiram na Alemanha, na Suíça e na Holanda, de gente que disse o seguinte, olha, duas coisas importantes. A pessoa
tem que ser convertida na sua experiência com Deus e ela deve ser batizada como adulto, como conhecendo, não com uma tradição, por exemplo, que ela vivia no ambiente reformado, no ambiente anglicano ou ambiente luterano. E a igreja não pode se misturar com o Estado nem com política. Ela tem que ser totalmente separada e afastada. E então os anabatistas, com seus erros e acertos, foram muito perseguidos, mortos, inclusive afogados, tanto por católicos como por outros protestantes. Nossa. E o grupo anabatista que mais predominou e permaneceu até hoje são os menonitas. Anabatistas holandeses, na verdade da região da Frísia, e de fala alemã, e que existe no Brasil até hoje e que é uma denominação desse perfil. Os batistas, como nós conhecemos aqui, eles têm origem num movimento que surge de maneira semelhante na Inglaterra, foi para a Holanda, fugindo de perseguição, né? Os batistas sempre foram os mais perseguidos dentro do ambiente denominacional evangélico por causa de posturas particulares. E aí eles foram muito para os Estados Unidos, por causa da separação de igreja com o Estado, cresceram muito lá. São talvez a denominação mais forte no ambiente americano, e cresceram no Brasil em outros lugares, e então assim, mais os batistas, digamos assim, eles vão ficar bravos comigo, tá? Mais assim, radicais, vão dizer, não, a gente vem direto de João Batista. Só que assim, a confirmação histórica aí, ela deixa a desejar. Não dá para fazer essa ponte, porque alguns grupos que surgiram na história que pode tentar se colocar como batista são grupos muito esquisitos que fizeram umas coisas que não tem nada a ver. E o pentecostal é porque é para remeter ao dia de Pentecostes, aquele avivamento? O que aconteceu? A gente teve na história, em vários lugares, movimentos especiais de avivamento da parte de Deus. E esses avivamentos aconteceram no século XVI, século XVII, XVIII. Você tem avivamento de Jonathan Edwards, de Charles Finney, tem avivamento do Evans em Gales, tem o famoso avivamento moraviano do conde de Zinzendorf. Certas coisas extraordinárias. Quando chega no começo do século XX, já tinha algumas coisas nessa direção, mas nada que tinha se definido como tal. Em Oklahoma, em Tulsa, um grupo de irmãos leu o livro de Atos e disse assim, olha, a gente tem que buscar esse tipo de poder de Deus que havia no tempo da Bíblia. E eles se reúnem, né, numa localidade que era chamada a Tolice de Stone, uma casa que comprou que não deu certo, e na virada do ano de 1901, eles impõem a mão sobre uma mulher chamada Agnes Osman. E ela, conforme o relato, começa a falar em línguas. E aí eles dizem, então, que isso era o início de um movimento do Espírito Santo que cresceu e foi parar na Califórnia, em Los Angeles, na Rua Azusa, número 312. E em 1906 houve um movimento especial lá em que se desdobrou o que eles chamam de início do movimento pentecostal moderno. Esse movimento se espalhou pelos Estados Unidos e é a base da origem, por exemplo, dos missionários que vieram para o Brasil. Sim. Os dois suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, que fundaram as Assembleias de Deus em 1910, e mesmo Luigi Francescon, que fundou a Congregação Cristã, são denominações pentecostais, ele era ítalo-americano, veio para cá também, e esse movimento se espalhou por toda parte, e grande parte das igrejas evangélicas no mundo são igrejas pentecostais ou igrejas avivadas. Elas entendem o quê? Que essa relação profunda com o Espírito Santo, com dons e línguas, é muito importante. Eles entendem que é necessário a pessoa ter o que é chamado de um batismo do Espírito Santo, e então elas entendem que esse movimento de Deus é um sinal de que os fins dos tempos estão próximos. Então é um movimento que entende a coisa de maneira escatológica também. E teve um crescimento muito grande, especialmente na América Latina, na África e em alguns ambientes da Ásia.
Na América do Norte, nem tanto, e na Europa, muito pouco. Uhum. E como você entende essa questão do avivamento do Espírito Santo? Se alguém, por exemplo, frequenta uma igreja onde não há, né, tanto essa coisa avivada, aí vem Espírito Santo e transborda e tal, ela deve buscar isso no seu secreto? Isso é algo extremamente importante para o crescimento e aprofundamento da fé? Essencial, na sua opinião, ou não? No meu entendimento, no movimento pentecostal como um todo, tem muita coisa séria, muita coisa boa. Tem muita coisa que eu diria não tem nada a ver, que é pura emoção superficial que não corresponde a nada. E tem coisa ruim, coisa enganadora e falsa, e em alguns poucos casos até demoníaca. Né? A busca do poder e da dependência do Espírito Santo é muito importante, conforme Efésios capítulo 5, começando com o verso 18. E muito interessante que Efésios diz. Ele diz assim: vocês não devem se embriagar com vinho. Por quê? Porque os antigos, quando eles queriam, vamos dizer, viver a vida, eles falavam: a gente precisa fugir dos problemas, então vamos encher a cara. A gente precisa ter um pouco de alegria, então pega o vinho. Sim. E ele diz: pessoal, não é esse o caminho. Em vez de fazer isso, vocês devem, aí tem que ver o grego original. O grego original diz assim: deixem-se ir sendo enchidos pelo Espírito. A ideia é que o Espírito de Deus quer agir no meio do seu povo, e a questão, a expressão nesse ponto está bem correta, é dar lugar para o Espírito. Mas é curioso que esse dar lugar lá é um processo e não uma experiência única. Em Efésios. Então vocês devem constantemente abrir espaço para essa ação do Espírito. E esse Espírito, aí vem a parte que nem tradicionais nem pentecostais querem ouvir. Esse Espírito mostra o seu poder na nossa vida pela nossa capacidade de submissão. É que diz o verso 21. Submetendo-se uns aos outros no temor de Cristo. Então onde é que está o poder no Espírito Santo? Em o marido amar a mulher ouvir o marido, o filho obedecer o pai e o pai não irritar os filhos, de acordo com Efésios. Então, por que isso é tão importante? Porque a submissão é a maneira de ser semelhante a Cristo. Quando você crê que Deus tem o poder, que Ele está no controle, você desiste das suas armas e passa a confiar com tranquilidade. Então, essa é a essência. Agora, o Espírito com poder e dons e milagres, quem está certo? São os pentecostais ou são os tradicionais? Depende. O que eu não entendo que existe na Bíblia é uma doutrina do batismo do Espírito Santo. E não entendo que alguns dons sejam obrigatórios para todas as pessoas. Mas se você me pergunta, Saião, existe de fato dom de línguas, profecia? Sim. A maior parte das igrejas tradicionais vão dizer que não, que isso acabou e cessou. E no Novo Testamento não há base para isso. E esse Espírito que age na vida da gente, dessa maneira, também age paulatinamente. Quando a gente lê Atos, depois do Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31, estavam todos reunidos ali e tremeu o lugar onde eles estavam e todos foram cheios do Espírito Santo. O tempo do verbo do grego está no auristo, o que significa que foi cheio todo mundo de uma vez. Então, quando você lê a história da igreja, estuda o Novo Testamento e vê a realidade, há pessoas que realmente têm uma experiência poderosa de enchimento do Espírito de uma vez. O que não significa que ela vai manter aquilo também, não, né? Não. Porque inclusive, tem gente que ele pode ter depois. Qual é na minha opinião, qual é vamos dizer, a imperfeição do ensino pentecostal? Olha, se você tiver um batismo do Espírito Santo, você falar em línguas, agora você se tornou uma pessoa. Isso não acontece. Está cheio de gente que fala em línguas, como os coríntios, e é carnal. E isso não é garantia de santidade de vida com Deus, é apenas um dom. Tem gente que expulsa demônio, mas é a pessoa que fala mal da vida alheia e briga com todo mundo. Então, assim, existe um desequilíbrio. Então não pode se pensar, eu quero só dom carismático.
Amém. Se Deus deu um dom para você de orar por cura, de exorcismo, ou de falar em línguas, profetiza, então cuide da sua vida para que isso seja usado da melhor maneira, né? E eu não vou precisar desses dons em certos ambientes, e em outros vou precisar bastante. Sim. Então qual é o melhor dom? O que edifica os outros. Uhum. Porque eu fui criado para amar e servir. Então, de repente, eu estou num lugar que precisa muito de exorcismo, que precisa muito de confrontar com sinais de poder. Mas a gente não pode fabricar isso. Sim. Não pode colocar isso no lugar indevido. A gente tem que ter equilíbrio nessas coisas. Uma igreja, se você perguntar para mim, mas aí como é que é na sua igreja, Sayão? Nossa igreja ela é de uma trajetória histórica batista. Mas se tem uma pessoa que diz, olha, eu tenho esse dom espiritual, amém, Deus abençoe. A gente não tem nenhum problema com isso. Até porque se o dom é de Deus, quem sou eu para brigar com a pessoa? E se o dom não for de Deus, isso vai se revelar em breve. Agora, o que a pessoa não pode fazer na hora que você está reunido pregando a palavra, alguém levantar lá e começar a profetizar no meio da pregação. Sim. Ou há um falar em respeito língua. dentro do ambiente que você está também, né? E não pode ser do Espírito. Claro. Porque se o Espírito está usando alguém para pregar, o Espírito não vai usar alguém para atrapalhar a pregação. Então, isso não é o caso. Então, na verdade, meu entendimento, igrejas históricas e pentecostais e outros devem aprender umas com as outras e buscar uma maneira de viver a fé de maneira mais equilibrada e adequada no reino de Deus. Sim. Existem erros e equívocos. E aí a gente precisa ter paciência, bom senso e estudar a Bíblia direitinho. Incrível esse trechinho, né? Agora imagina como está o episódio completo. Clica aqui para conferir. Você está sabendo do nosso clube exclusivo de membros? Clica aqui em Seja Membro e conheça todos os benefícios que estão esperando por você.